Bom dia, nossa equipe é composta por Eliseuda, Andresa, Luzia Kessia, Lisandra, Geisa e Daniela. Nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento cognitivo na perspectiva piagetiana. Meu nome é Eliseuda e vou falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Jean Piaget foi um epistemólogo e biólogo. Sua teoria contribui de forma significativa e explica como o indivíduo constrói o conhecimento. O desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessiva mudança, de forma qualitativa e quantitativa, na estrutura dos esquemas, ou seja, são estruturas mentais cognitivas pelas quais o indivíduo intelectualmente adapta ao meio. Com a construção do conhecimento, acontecem ações que fazem com que ocorra um desequilíbrio nos esquemas, necessitando um processo de assimilação e acomodação para que haja alcance do equilíbrio e a construção para nossos esquemas. Na sua concepção, as crianças, esse conceito foi importante para a teoria de Piaget. A assimilação consiste na tentativa do indivíduo solucionar uma determinada situação a partir da sua estrutura cognitiva. A acomodação se refere às modificações do sistema de assimilação por influência do mundo. Adaptação, capacidade de adaptar suas estruturas mentais ou comportamentos para se adaptar ao meio. Organização, à medida que aumenta a maturação da criança, elas organizam seus padrões físicos. Como vocês podem observar na imagem, a criança, por exemplo, ao ter contato com a boneca, ela pode achar que é uma pessoa, e se dá processo de assimilação. Logo quando ela toca, ela percebe que sua estrutura é diferente, que não reage ao contato físico e percebe que não é uma pessoa, mas sim se trata de um objeto. É aí que surge um novo processo que chama-se de acomodação. Ela precisa, a criança, modificar seus conhecimentos prévios para a nova formação, pois o processo de acomodação e assimilação é fundamental para que a compreensão sobre a boneca possa ser assimilada pela criança, pois são dois processos que nos permitem conhecer o mundo. A assimilação nos permite reconhecer aquilo que é familiar e a acomodação modifica o conhecimento prévio de assimilar o novo, e esses processos formam o processo chamado de equilíbrio majorante, que é responsável por estarmos em constante transformação. Vale ressaltar que nem Piaget e Kant são educadores. Com o passar do tempo, as novas cognições e afetivas são conquistadas. A educação tem um espaço privilegiado. Para Kant, a educação moral é do agir baseado na liberdade do homem, pensar e agir de forma prudente, pois tanto Piaget e Courbet, o desenvolvimento cognitivo e afetivo está ligado à moralidade. O desenvolvimento moral do ser humano se inicia nas relações que acontecem ao meio, desde o momento que nasce. Para Piaget, toda moralidade consiste em regras. Toda moralidade deve procurar num sistema que deve procurar um respeito de como o indivíduo adquire as regras. Vale ressaltar até aqui que Piaget estudou somente a vida moral. Piaget, ao observar as crianças de 0 a 12 anos, passa por duas moralidades: autonomia e heteronomia. As crianças menores já estão neste estágio, ou seja, as regras são leis, e já as maiores estão
num estágio de autonomia, em que as regras são vistas como resultado. Já em Courbeck, existem 6 estados. São eles: nível pré-convencional, nível convencional e nível pós-convencional. Ele se baseia em seu nível de classificação de consciência que se tem nas regras. O período convencional do estágio de 1 a 2, durante o predomina as noções hedonistas. O nível convencional, estágio 3 a 4 anos, em que as noções morais se vinculam ao cumprimento das convenções sociais para que o indivíduo seja aceito. O pós-convencional, estágio 5 a 6 anos, no qual prevalece o respeito. O desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. O estágio da inteligência sensório-motora. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, que são eles: estágio sensório-motor, estágio pré-operacional, estágio operatório concreto, estágio lógico-formal. Em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. Segundo Piaget, não é possível pular estágios nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência. É por meio do desenvolvimento neurológico, o avanço das etapas, quando o cérebro for capaz de executar novas formas de raciocínio. Na teoria do desenvolvimento de Jean Piaget, o estágio sensório-motor é o primeiro do desenvolvimento cognitivo. Piaget compreende que esse período sensório-motor vai do nascimento da criança até os 2 anos de idade. Ele denomina este estágio de sensório-motor, pois é nele em que há a capacidade de perceber e atuar no mundo externo através da adaptação, exploração e uso de seus próprios recursos. Piaget destaca os reflexos de sucção, visão, audição, preensão e fonação. Ele define 6 subestágios para a compreensão deste período. Subestágio 1. O exercício dos reflexos, que vai de 0 até 1 mês. O primeiro subestágio consiste na utilização dos reflexos inatos, onde o bebê faz uso dos esquemas rudimentares que proporcionam a conexão inicial entre ele e o seu ambiente. Subestágio 2. As primeiras adaptações adquiridas e a reação circular primária de 1 mês a 4 meses e meio. O segundo subestágio consiste nas reações circulares primárias, onde a criança passa a executar ações prazerosas e tende a repeti-las diversas vezes pelo prazer da ação. Subestágio 3. As adaptações sensório-motoras intencionais e as reações circulares secundárias, que vai de 4 meses e meio a 8, 9 meses. O terceiro subestágio são as reações circulares secundárias. Neste estágio, a criança já concluiu a diferenciação. Ela tem maior interesse no ambiente e o foco das ações é um resultado externo. Subestágio 4. A coordenação dos esquemas secundários e sua aplicação às situações novas, que vai de 8, 9 meses até 11, 12 meses. O quarto subestágio são as coordenações dos esquemas secundários. A criança cria a capacidade de coordenar seus esquemas anteriores para aplicar em situações novas. Seu comportamento já apresenta caráter intencional. Subestágio 5. A reação circular terciária e a descoberta dos meios novos por experimentação ativa, que vai de 11, 12 meses a 18 meses. O quinto subestágio consiste nas reações circulares terciárias. Nesse subestágio, a criança começa a testar diferentes ações a fim de observar seu resultado. Esse subestágio é caracterizado como o estágio da tentativa e erro. Subestágio 6. A intenção dos meios novos por combinação mental e a repreensão, que vai de 1 ano e meio até os 2 anos. O sexto e último subestágio consiste nas combinações mentais. Neste estágio, a criança passa a ter a capacidade de retratar o mundo exterior mentalmente, sem se utilizar do recurso da tentativa e erro. Também é neste estágio transitório entre o período sensório-motor e o pré-operatório que a criança começa a apresentar o desenvolvimento da capacidade simbólica.
O estágio pré-operatório simbólico. Após o estágio sensório-motor, se apresenta no estágio pré-operatório, que corresponde à faixa etária de 2 anos até aproximadamente 7 anos de idade. O período pré-operatório ele realiza a transição entre a inteligência sensório-motora e a inteligência representativa. Essa passagem ela não ocorre de maneira brusca, e sim lenta e sucessiva. Ao atingir o pensamento representativo, a criança ela precisa reconstruir o objeto, o tempo, espaços, categorias lógicas de classes e relações. A primeira fase dessa reconstrução, que Piaget denomina pré-operatória, é a representação simbólica. A criança ela não pensa no sentido escrito desse termo, mas ela vê mentalmente e equivoca. O mundo para ela não se organiza em categorias lógicas gerais, mas distribui-se em elementos particulares, individuais, em relação com a sua experiência pessoal. A capacidade de representação ela vai possibilitar o desenvolvimento da linguagem, a limitação diferenciada, imagem mental, o desenho e jogo simbólico. Para Piaget, a passagem da inteligência sensório-motora para a inteligência representativa, ela se realiza através da imitação. Imitar ela é no sentido escrito, significa reproduzir um modelo já presente no estágio sensório-motor. A imitação, ela só se vai interiorizar no sentido subestádio quando a criança ela começa a praticar o faz de conta, em agir no como se fosse verdade, por imitação deferida ou interiorizada. Interiorizando a imitação, as imagens elas começam a se elaborar na mente da criança e se tornam substitutas dos objetos dados da operação. O significante ele é desassociado do significado, tornando possível a elaboração do pensamento representativo. O pensamento nessa fase da imaginação da criança, ela pode ser observada no jogo simbólico, no qual a criança transforma o real ao sabor das necessidades e desejos do momento. O real é transformado pelo pensamento simbólico ao decorrer do desenvolvimento do jogo, e é por isso que Piaget considera o jogo como um egocentrismo no estado puro. Bom dia, eu sou a Kessia e eu vou falar sobre o estágio operatório concreto. Bom, o estágio operatório concreto, ele ocorre aproximadamente na faixa dos 7 aos 11 anos e é caracterizado como sendo uma fase de transição entre a ação e as estruturas lógicas mais gerais. Nessa fase, a criança ela consegue pensar em objetos e eventos, levando em conta diferentes características e perspectivas. A criança ela passa a perceber que o seu ponto de vista não é compartilhado por todos e que está sujeita ao erro. Nesse estágio também, a criança ela passa a se interessar em saber o que os outros pensam sobre as suas ideias. E a criança também ela percebe que ela passa a perceber que o formato de um recipiente ele não altera o volume do líquido que existe dentro dele. E também percebe que duas bolas em massa continuam com o mesmo peso, mesmo que uma delas tenha um formato diferente. O pensamento operacional da criança nesse estágio só pode ser aplicado a objetos e eventos concretos, ou seja, objetos e eventos que eles podem diretamente ser observados ou manipulados, que é por isso leva o nome de operatório concreto. De acordo com Piaget, o sujeito tem a capacidade de organizar o mundo de forma lógica ou operatória, não se limitando mais a uma representação imediata, mas ainda dependendo do mundo concreto para desenvolver a abstração. Assim, este período ele é caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos. Nessa fase, já começa também a compreender a conservação do volume, massa e comprimento, como eu já havia falado. E a criança ela já não é mais tão egocêntrica, ou seja, ela não está mais tão centrada em si mesma
e já consegue se colocar abstratamente no lugar do outro, dando-se um aumento da empatia com os sentimentos e as atitudes com os outros. E é a partir desse estágio que o sujeito ele se torna capaz de construir no plano da representação o que já havia construído no plano da ação. Assim a criança ela vai evoluindo, pois antes tudo estava centrado em suas próprias ações e agora passa por um estado de descentração, que implica em relações objetivas com os acontecimentos, objetos e pessoas. Do ponto de vista das relações interindividuais, a criança, segundo Piaget, depois dos 7 anos, ela torna-se capaz de cooperar porque não confunde mais seu próprio ponto de vista com o dos outros, dissociando-os para condená-lo. Neste estágio, as crianças elas discutem os diferentes pontos de vista, podendo respeitar e compreender a opinião do colega e justificar e defender a própria. Assim, o egocentrismo ele desaparece quase que totalmente. Segundo Goulart, nesse período, a organização social passa a ser de grupos, ou seja, começa-se a formar grupos de amigos fixos, ao invés do sujeito ficar trocando de amizades o tempo todo. E com isso, a criança ela passa a participar de grupos maiores, no papel de líder do grupo ou admitindo outro líder. O sujeito ele conversa com mais pessoas, porém nem sempre tem a capacidade de discutir ideias diferentes para alcançar uma conclusão conjunta final. Assim sendo, no início desse estágio, os sujeitos eles possuem dificuldades em estabelecer um diálogo crítico, de modo que possam chegar a um acordo em conjunto. Outro progresso alcançado nesse estágio é que a criança ela já estabelece compromissos com outros sujeitos. A afetividade nas relações sociais aumenta nesse período, relacionando-se com o desenvolvimento cognitivo. Vale a pena lembrar que as relações interindividuais têm importância significativa no desenvolvimento das operações lógicas, que são, acima de tudo, cooperações. Conforme Piaget, na fase de 9 anos, ocorre uma evolução na afetividade, pois a cooperação entre os sujeitos passa a coordenar os pontos de vista em uma reciprocidade com autonomia e coesão. As brincadeiras começam a ser substituídas pelos jogos e competições, apesar das crianças apresentarem dificuldades no estabelecimento das regras. Os sujeitos desta fase privilegiam as regras e excluem a trapaça, porém não consideram a mesma proibida, violando de acordo que realizou entre os colegas sobre o jogo, se necessário. Em relação à mentira, a mesma já é bem compreendida, porém na maioria dos sujeitos dessa idade privilegia o sentimento de justiça. Esses jogos são importantes para o desenvolvimento integral da criança, pois estimulam a socialização, o desenvolvimento moral e o intelectual. O período operatório informal. Essa etapa de operações formais é caracterizada por uma dependência cada vez menor de objetos e fantasias para considerar problemas e situações. O adolescente desenvolve a habilidade de formular conteúdos puramente abstratos, como elevados conceitos matemáticos e filosóficos, assim como a habilidade de aprender como aplicar as informações gerais necessárias à adaptação e as informações específicas necessárias para uma ocupação. Podemos perceber que, nesse período, o pensamento lógico é no nível das operações formais abstratas. Os jovens manifestam uma maneira mais flexível de manipular informações, além de interiorizar a ação vivida, como a ocorrida na fase anterior das operações concretas. Um adolescente é capaz de distanciar-se do mundo empírico. Nessa ocasião, compreende-se o amadurecimento do pensamento formal ou hipotético dedutivo. A reflexão torna possível o pensamento matemático, científico e filosófico. Logo, se percebe que o pensamento formal expande-se durante a adolescência, pois o adolescente, diferentemente da criança, é um indivíduo que reflete fora do presente e elabora teorias sobre todas as coisas, compreendendo-se, sobretudo, das considerações intempestivas. O pensamento reflexivo é característico do adolescente, nasce
e nasce desde o momento em que o jovem se torna capaz de raciocinar de modo hipotético e dedutivo, isto é, com base em simples pressuposições, sem relação necessária com a realidade ou com as crenças do indivíduo. Confiando na inevitabilidade do próprio raciocínio em oposição ao acordo das conclusões como experiência, um indivíduo, ou seja, o adolescente, sofre influências neurológicas e ambientais que se combinam para causar maturidade cognitiva. Portanto, é nesse momento que os adolescentes podem aplicar a nova capacidade para considerar e testar possibilidades do tipo de problema. Eles podem desenvolver uma hipótese e conceder um experimento para testá-lo. Eles também consideram todos os relacionamentos que podem imaginar e passam por cada um deles, para eliminar o falso e chegar ao verdadeiro. Em geral, percebe-se que o adolescente pretende inserir-se na sociedade dos adultos por meio de projetos, de programas de vida, de sistemas mais vezes teóricos, de planos de reformas políticas, sociais. Portanto, a verdadeira adaptação à sociedade vai se fazer automaticamente quando o adolescente de formador transformar-se em realizador. Diante de todo o seu conhecimento, suas experiências biológicas, em 1950, Piaget publicou um tratado de epistemologia genética em 3 volumes e um tratado de lógica, sem contar numerosos estudos de psicologia experimental. Um tópico estudado por Piaget é a adolescência. Então, o que é a adolescência? A adolescência é caracterizada pela fase que vem depois da infância e antes da juventude. Podemos perceber muitos fenômenos típicos de comportamentos que identificam a adolescência. É exatamente nesse período que ocorre uma quantidade maior de mudanças que as verificadas em muitos anos da infância ou da fase adulta. É natural que essas mudanças provoquem dúvidas, incertezas e inquietações. Assim como é natural que todo ser humano necessite de um tempo para assimilar tais mudanças. Portanto, no desenvolvimento da adolescência, se percebe uma vulnerabilidade da pessoa na formação biológica ocorrida em seu corpo e mudanças estimáveis provocadas pelo mundo contemporâneo, como as explosões demográficas, a tecnologia, os meios de comunicação, a rápida transformação social e os avanços científicos. Entretanto, a adolescência, além de fatores biológicos, é influenciada pelo meio ambiente familiar, e pelo familiar, cultural e social. Podemos considerar que a adolescência é uma fase típica do desenvolvimento do jovem no ambiente familiar, na cultura, que participe na sociedade vigente. Há vários indícios, ou seja, aspectos biológicos que caracterizam a adolescência. A puberdade ou a maturidade sexual, o desenvolvimento do busto das meninas, o crescimento acelerado dos órgãos sexuais nos meninos, o aparecimento dos pelos do pubis, os pelos faciais, nas axilas, e entre outros. A adolescência é marcada por crises e contradições, pois o jovem que abandona as características infantis muitas vezes não assume as obrigações e responsabilidades da vida adulta. Eles passam a viver uma situação como uma ambiguidade. Hostilizam os pais, porém querem sua atenção. Já os pais esperam dos filhos atitudes responsáveis, mas não sabem lidar com as inquietações dos filhos em relação à vida sexual. A maioria dos pais, né? Neste período acontece de modo mais intenso aquilo que se chama conflito de gerações. O fato é que, mais das vezes, o que ocorre é que o adolescente quer ser tratado como adulto, quando acredita que os pais o estão tratando como criança, e crê que os pais o estão tratando como adulto, quando gostaria de ser tratado como criança. E isso gera um conflito, né, entre eles com a vida pessoal, com a sociedade. A teoria de Piaget é um sistema consistente, contínuo e abrangente, que possui raízes biológicas comuns com o sistema psicanalítico. Seu principal objetivo é mostrar como o indivíduo vai evoluindo, desde os primeiros meses de vida até adquirir uma solidez e uma consistência própria que a configuram e distinguem do resto do meio onde está contido.
A criança vai aprendendo que as coisas têm diferentes aspectos e como essas características servem para distingui-las e classificá-las. Têm formas, têm uma composição interna, são comparáveis, até se chegar a um ponto em que o objeto não só é concebido de acordo com as suas qualidades, mas também é imaginável e previsível, em suas transformações futuras não existentes. No período das operações formais, o indivíduo tem a capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. Portanto, o real é percebido como um caso particular do possível. Logo, o crescimento cognitivo se dá através de assimilação e acomodação. O ser humano constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. No processo de assimilação, a mente não se modifica, o conhecimento da realidade não é modificado. Entretanto, a teoria do desenvolvimento mental é formada baseada na interação do organismo com o meio, e isso acontece graças a um processo interno de organização e um processo externo de adaptação. Sabemos que as estruturas mentais são todas construídas ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Nesse momento, ele interage com o meio utilizando-se de processos de acomodação e assimilação. Mas o que seria essa acomodação e essa assimilação? A primeira leva o organismo a adaptar-se para sobreviver à realidade, e a segunda tende a fazer a realidade adaptar-se às necessidades do organismo. Organização e adaptação são invariáveis e inseparáveis. São dois processos complementares de um só mecanismo, sendo o primeiro a parte interna de um ciclo e constituindo a adaptação o aspecto externo, de acordo com o Piaget. A adaptação é um processo único, dinâmico e progressivo que compreende, por sua vez, duas funções, a assimilação e a acomodação. Portanto, todo qualquer ato de inteligência pressupõe uma concepção ou interpretação da realidade exterior, quer dizer, uma assimilação do externo ao conhecimento já existente. Um adolescente ele passa por vários períodos na vida dele, na vida cultural, na vida social, na vida pessoal. No período da afetividade, o adolescente vive vários conflitos. Deseja libertar-se do adulto, mas ainda depende dele. Deseja ser aceito pelos amigos e pelos adultos. O grupo de amigos é um importante referencial para o jovem, determinando as palavras, os vestimentos e outros aspectos do seu comportamento. Aqui também ele começa a estabelecer sua moral individual, que é referencial à moral do grupo. Entretanto, os interesses dos adolescentes são diversos e mutáveis, sendo que a estabilidade chega quando está próximo à idade adulta. Os teóricos da adolescência há muito tempo têm concordado que a transição da segunda infância para a idade adulta é acompanhada pelo desenvolvimento de uma nova qualidade de mente, caracterizada pela forma de pensar sistemática, lógica e hipotética. Mas quem foi, onde nasceu, de onde veio o Piaget? Ele nasceu na cidade de Neuchâtel, na Suíça, em 9 de agosto de 1896, e morreu em 17 de setembro de 1980. Ele foi educado num ambiente muito intelectual. Seu pai era historiador, interessou-se desde cedo tem idade pelas ciências naturais e desde muito cedo demonstrou sua capacidade de observação. Com 11 anos, Piaget tornou-se ajudante do diretor do Museu de Neuchâtel e assim iniciou-se na zoologia. Dedicou-se imediatamente a classificar os moluscos da região e publicou vários artigos sobre malacologia. Não tinha ainda terminado o curso secundário, quando lhe ofereceram para dirigir essa seção no importante Museu de História Natural de Genebra. Mas seu interesse não se limitou aos mecanismos de adaptação dos moluscos. Muito pelo contrário, seu padrinho, um literário preocupado com a especialização precoce do seu afilhado, iniciou-se na leitura de Bergson. Seus estudos de biologia levaram ao conhecimento que levaram a suspeitar que os processos do conhecimento poderiam depender dos mecanismos de equilíbrio orgânico. Por isso, ele elaborou um ensaio sobre o equilíbrio entre o todo e suas partes, sem conhecer ainda a gestão. Olá, bom dia. Meu nome é Lisandra
E agora eu vou iniciar a minha parte do estudo. O interacionismo cognitivo-construtivista. O construtivismo é uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança passa por estágios adquiridos e construir o conhecimento. Tem como objetivo do estudo a alfabetização da língua escrita. Piaget, o criador da teoria construtivista, considera quatro fatos como essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. São eles o biológico, que é relacionado ao crescimento orgânico e à manutenção do sistema nervoso, o de experiências e de exercícios, que é obtido na ação da criança sobre o objeto, também o de interações sociais, que se desenvolve por meio da linguagem e da educação, e da equilibração das ações relacionadas à adaptação ao meio e às situações. E em meio a esses tópicos são divididos em outros tópicos, como conhecimento e aprendizagem. Tipo, o construtivismo afirma que o conhecimento é resultado da construção pessoal do aluno, e o professor é um importante mediador do processo ensino-aprendizagem. E assim, a aprendizagem não pode ser entendida como um resultado do desenvolvimento do aluno, mas sim como o próprio desenvolvimento do aluno. Piaget afirma que quando uma criança interage com o mundo à sua volta, ela atua e muda a realidade que vivencia. Para que isso ocorra, a criança deve ter um esquema de ação. E por isso, um meio de esquema de ação que a criança organize e interpreta a ação, para que ela seja praticada. Outro tópico é o pensamento e linguagem, que para Piaget a linguagem não é suficiente para explicar o pensamento, uma vez que eles têm raízes na ação e no mecanismos sensório-motores. Bem, a origem do pensamento é anterior à linguagem. E a linguagem é uma construção da inteligência e tem origem no estágio sociomotor, quando se inicia a função simbólica. As estruturas da linguagem não são ofertadas por meio ambiente, mas sim concebidas pelo nascimento e desenvolvidas no dia a dia. E Piaget afirma que o desenvolvimento da linguagem é um processo de equilibração progressiva. O brincar simbólico. A teoria piagetiana sugere que o desenvolvimento linguístico depende do desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento cognitivo que irá possibilitar o nascimento do simbolismo. É necessário salientar, no entanto, que o brincar simbólico não se estrutura de maneira tão imediata. A função simbólica irá aparecer no conjunto de atividades essencialmente sensório-motoras. Em uma determinada etapa do desenvolvimento infantil, observam-se alguns comportamentos que poderiam ser identificados como uma simples brincadeira. Bem, no entanto, trata-se de um jogo de faz de conta, um brincar ou um jogo simbólico. A brincadeira simbólica e a linguagem aparecem na evolução infantil relacionadas à capacidade de representar, de evocar fatos e objetos ausentes. Bem, o brincar simbólico desenvolve-se quando outros personagens em suas ações tornam-se mais variados e sistematizados, na medida em que a criança atribui aos outros a mesma capacidade que ela possui, ocasionar uma descentralização do simbolismo em relação à ação própria. Contudo, deve-se considerar que o faz de conta desenvolve-se não só a afirmação do simbolismo, mas também em determinada coordenação entre as ações. Também a rotina, antes representada de modo isolado, passa a combinar em sequência mais complexas e mais próximas das ações reais. Pode-se observar ações de um certo planejamento, embora com a
exploração dos objetos de maneira rápida e a capacidade de manipular simbolicamente os brinquedos, inclusive de organizar pequenas sequências de ações coordenadas. Pode ficar mais tempo tentando ao que estar brincando. Em um certo nível, a brincadeira simbólica torna-se verdadeiramente representativa, momento em que a criança começa a substituir simbólicos por que podem corresponder a objetos, gestos e palavras. A imitação diferida é outro marco da aquisição simbólica. Bem, esta possibilidade se afetiva quando a criança consegue transformar um objeto em outro, ou mesmo quando um gesto ou palavra sustenta um fato ausente. O simbolismo, bem como todo um processo evolutivo do intelecto, apenas consolida-se na criança de maneira gradual e hierárquica, ou seja, deve ter a capacidade de generalizar suas ações a outros esquemas, bem como de reproduzir as ações que são típicas desses outros. A teoria desenvolvida. Bem, é necessário considerar que seu objeto incide sobre a universalidade, considerando uma série de fatores que certamente exercem importante influência no desenvolvimento linguístico, como o meio social, as condições culturais e a subjetividade. Os estudos piagetianos, podemos entender que a criança é um construtor ativo do conhecimento, ao passo que constrói hipóteses em relação ao seu meio. Bem, nesse processo, a cognição evolui em níveis gradativos de complexidade, de acordo com as etapas estabelecidas por Piaget. No desenvolvimento cognitivo, devemos lembrar que a relação entre o sujeito e o objeto está mediada por um terceiro. O contato com o objeto, portanto, nunca será direto. Dessa forma, a capacidade lógica não é o bastante para desenvolver a inteligência e, consequentemente, a linguagem. Bem, é necessário também o desejo de se apropriar do objeto de conhecimento, que deve ser situado em uma rede simbólica. Ao descrever o processo de desenvolvimento cognitivo, o seu reflexo na linguagem, Piaget descreve uma criança ideal. Assim, esquece das particularidades que permeiam o processo de cada indivíduo.